Que tipo de filme você assiste geralmente? Eu costumo gostar de drama, mas não aquele drama muito dramático, de choro, assim. Tudo bem que às vezes eu assisto, mas eu sei que eu vou chorar porque eu choro fácil, então às vezes eu prefiro não. Eu gosto bastante de comédia, de preferência algumas comédias não daquelas mais escrachadas, mas às vezes até é bom pra gente, né, ver com os amigos e rir mais ainda além do filme, zoar todo mundo, a coisa fica mais engraçada. E eu tive meu momento de filme de terror, mas eu sou bem medrosa. Então quando eu assisto filme de terror e tem legenda, tipo, meu inglês não tá ainda tão perfeito, eu tampo o bastante pra conseguir ler a legenda embaixo e não levar susto. Eu gosto muito de um drama e de histórias verídicas. Nossa, eu assisto todos os tipos de filme. Se eu tivesse que responder assim, um tipo de filme que eu mais gosto, ou que eu mais assisto, são dramas. Dramas. Algum filme já marcou você de qualquer maneira? Sim, O Vento Levou, eu adoro esse filme. Por quê? Porque ele retrata também o conflito social da época e que ainda existe. E além disso, tem um romance no meio e os atores são excelentes. Sim. Qual? Gênio Indomável. Por quê? Por eu me identificar com o ator principal, não com o ator, mas com o personagem principal, que é o Matt Damon. Não é uma identificação física porque ele é bonito, mas é uma identificação psicológica, assim, psicológica. Sempre que me perguntam isso, eu falo de um filme que é muito... Ele não é tosco, mas ele é tosco. Mas por algum motivo, toda vez que passa na sessão da tarde, eu falo, meu Deus, já vi esse filme 20 vezes e eu não consigo não parar e assistir de novo. Que é Jumanji, que é aquele do tabuleiro, meio mágico, que quando você joga, sai bichinhos do tabuleiro, te suga pro tabuleiro e coisas assim. Ele é, enfim... É que agora já é antigo, né? Então fica aquela coisa de coisa meio antiga. Mas eu acho ele em si interessante, é que eu já vi muitas vezes. Mas toda vez que passa de novo, eu tenho muita vontade de ver e eu acabo assistindo. Então, Por que você acha que ele te marcou? E não sei, porque acho que quando eu comecei a assistir ele, há muito tempo atrás, eu era mais nova, então ele tem uma coisa meio de infantil por ser um jogo, só que é um jogo que vai pra realidade, então é meio assustador. Eu odeio a parte que eles estão no sótão, que tem aqueles bichos que começam a perseguir, e de repente tem um leão, e aí tem um cara que quer matar todo mundo. É bem assustador, e o menino vira macaco. E eu lembro da carinha dele de macaco, que ele fica tipo com aquele narizinho assim. Então eu acho que pra mim, como criança, aquilo marcou, porque é meio assustador. Mas eu acho que é bem interessante, e até o Robin Williams, que é muito bom, né? Enfim. Como vocês acham que o cinema influencia na sociedade? Eu acho que o cinema, ele mostra muito, tipo, o que a sociedade pensa, o que a sociedade é, basicamente. Uma das características do capitalismo é usar a mídia para influenciar, tipo, ficar fazendo as pessoas as coisas que estão de filme, aquele estilo de vida que eles mostram. Não em todo, obviamente, mas nos filmes mais vistos, que são de Hollywood, sim. Olha, eu acho que assim, quando as pessoas assistem o filme, muitas vezes elas tipo, ficam com aquelas imagens na cabeça, entendeu? Então meio que elas formulam o que querem pra vida delas disso. Então, tipo, se acontece alguma coisa de mal, elas vão tentar tornar aquilo de bem pra vida delas, não fazer aquilo que é ruim. Pena que é uma camada pequena da sociedade que tem acesso ao cinema, mas para os que vão ao cinema, eu acho que ele contribui bastante, porque ele trabalha a questão, os conflitos sociais, a história, ele resgata a história. E eu acho que isso a gente, quando vai ao cinema, a gente acaba pensando muito a respeito daquele enredo. Eu acho que toda obra produzida pelo ser humano, ele é resultado do ser humano e influencia os outros seres humanos. Então, faz parte da cultura e apesar de não ter, por exemplo, um alcance tão grande como tem televisão ou como teve rádio, ele tem um alcance relativamente bom, em algumas culturas mais do que outras. E acho que esse poder, querendo ou não é um poder, pode até ser visto como, por exemplo, a gente no Brasil está muito acostumado a ver filme americano. E é meio que como a gente quase não estivesse se esforçando, mas é quase que uma colonização cultural. Então, através disso, a gente sabe como é que funciona a escola americana, que tem bullying, aí enfia a cabeça do outro na privada, e essas coisas sem nunca necessariamente ter estudado lá. Então, acho que isso é uma coisa que carrega valores culturais de culturas diferentes, mesmo sem a gente ir atrás, essa coisa chega na gente.
Como que você acha que o cinema influencia a sociedade? Eu acho que o cinema... Nossa, influencia a sociedade... Difícil, né? Essa perguntinha. Eu acho que o cinema influencia a sociedade, principalmente porque o cinema ele é mais democrático, no sentido de que ele é mais acessível do que muitas outras artes, que, tirando a arte mais pop, assim, eu acho que o cinema ele tem uma capacidade de abranger e de chegar em muito mais gente. Seja porque ele pode ser dublado, então nesse sentido ele pode ser traduzido rapidamente para qualquer língua, porque ele pode ser legendado, porque ele começou sendo mudo, né, e o fato dele ser mudo fez dele democrático. O cinema, as pessoas não precisavam saber ler ou escrever, então até o analfabeto podia assistir um filme mudo que ele entenderia e se emocionaria e sentiria o que o cinema pode proporcionar. Então, eu acho que o cinema tem um viés democrático importante. Sobre o cinema brasileiro, os filmes brasileiros, vocês acham que ele consegue mudar a sociedade? Não sei. O cinema brasileiro ele começou faz muito pouco tempo, né, a ficar conhecido. Até que nós brasileiros mesmo ficamos, nossa, filme brasileiro, eu não quero assistir filme brasileiro. Então eu acho que como começou há pouco tempo, né? Então eu acho que ele ainda não tem esse poder de influenciar como Hollywood e outros filmes. Eu acho que isso que eu falei de que o cinema também reflete muito do momento atual, isso acontece porque, por exemplo, interferências políticas influenciam a produção, por exemplo. Então, o cinema teve seu momento, que foi um momento grande, que a gente conhece somente por Porno Chanchadas, que eram aqueles filmes que tem gente que não gosta, mas enfim, até que a produção caiu por intervenção política, fecharam os órgãos que regulamentavam o cinema, e isso foi durante basicamente o governo do Collor. E depois tem agora o que surgiu depois de um tempo, que foi quando surgiram novas leis, lei do audiovisual, essas coisas, é o cinema chamado cinema de retomada brasileiro. Então acho que as situações políticas e culturais do país, do lugar que você está, influencia a produção como a produção de qualquer coisa. Então isso acho que acaba refletindo até nos próprios temas, naquilo que é mostrado, naquilo que é abordado.